Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Placar Negócios by Ed News, esse programa feito com tanto carinho. E eu estou aqui ao lado da minha parceira de sempre, Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Bem, Bruna, um prazer estar contigo mais uma vez aqui no Placar Negócios. Hoje trazendo para a pauta simplesmente a maior rede digital de esportes do Brasil. Tenho certeza que vai ser um baita conteúdo. Com certeza, e a gente aqui com a Luísa Magesse. A Luísa, que é mãe do Joaquim, jornalista, uma pessoa incrível, ex-nadadora, amante dos esportes. Já vi que trabalhou comigo já em agências no nosso passado aqui na publicidade. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos nessa. Prazer é nosso. Muito obrigada mais uma vez aqui por você estar conosco. E, Luísa, fala um pouquinho da sua vida aí na NWB. Conta um pouquinho pra gente, tanto da empresa quanto da sua atuação lá na empresa. Hoje eu atuo como diretora de operações na NWB, né? Dentro de operações, o nosso maior trabalho assim, é fazer realmente a empresa fluir, né? Dentro de todos os departamentos e todas as áreas. Acompanhando desde a pré-venda até o pós-venda de todos os projetos de conteúdo, né? Passando, inclusive, pela área de comunicação e marketing. Então, assim, é bastante trabalho. A NWB é uma content tech especialista em conteúdo esportivo, né? Focado em dados. Então, a gente mapeia todos os dados, os insights, pega todas as, né? Trabalha com muitas trends da internet e tudo, para que a gente consiga digerir tudo isso e produzir os nossos conteúdos de uma maneira muito assertiva, né? Então, é assim que a gente trabalha lá. Ô, Luísa, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar da NWB sem exatamente ouvir a expressão NWB, a sigla NWB, né? Que conhece Camisa 21, conhece Desimpedidos, Corrida na Veia, enfim, diversos conteúdos aí, produtos que vocês têm. Eu falei na abertura que vocês são a maior rede digital de esportes do Brasil. Me corrija se eu estiver errada, mas já tem algum tempo que a NWB ocupa esse espaço, né? Como é para vocês o desafio, ano após ano? A gente tem aí um aumento crescente, né, de influenciadores e de empresas que tentam acessar esse nicho e mesmo assim a NWB continua se destacando. A NWB hoje tem né, como você falou, tem o Desimpedidos, que já é um canal muito, muito grande, muito consolidado, né, na internet, uma marca de conteúdo bem consolidada. Depois dele veio, né, o Camisa 21, e enfim, temos o André Hernan também. E a gente tem uma rede com mais de 800 criadores, né, que fazem parte da nossa rede, que a gente chama de Teia NWB. E sim, somos a maior rede digital, né, do Brasil atualmente. E como você falou antes, a concorrência, né, e o número de outros players aí no mercado era muito menor. Hoje, a gente tem inúmeras pessoas aí concorrendo. Os próprios criadores estão se vendo muito mais como empresas do que eles se viam antes, né? Então surgiram vários outros players, né, como Play9, como a própria Live Mode, etc. E que ocuparam, e é engraçado que você vê, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, é legal ter concorrência, mas as pessoas também se complementam. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar como a gente trabalha junto, né? Qual é a melhor forma da gente trabalhar junto e se complementar, ao invés de ficar um olhando para a cara do outro só como concorrente, né? Eu acho que a gente precisa realmente olhar para isso. E a gente está vendo cada vez mais, né? A Play9 é um player muito do entretenimento, lifestyle, né? Tem lá o Felipe com as marcas dele, tem todas as outras celebridades lá. E aí você tem, né, a Live Mode que está também nesse play de transmissões e etc. E a gente também trabalha com as transmissões, mas a gente também produz conteúdo que vai além dos 90 minutos, né? Que é o que a gente fala, que a gente consegue acompanhar toda a jornada do consumidor em vários momentos do dia dele, que pra gente é super importante. E, inclusive, vocês já fizeram alguns feats, né? Porque a gente já teve pessoas que são extremamente ligadas à NWB atuando com produtos da Live Mode, né? Como mesmo o Fred durante a Copa do Mundo e tal. Então, acho que isso vai ao encontro do que tu falaste, né? Dessa percepção de como uma concorrência também pode se complementar em determinado momento. Quando você vê o Fred ele fura a bolha, né, do futebol, ele vai para outras audiências, ele traz pessoas diferentes para dentro dos conteúdos. Aí você tem o André Hernan, que já é mais focado no hard news, já é um jornalista super, que tem uma credibilidade, né, super respeitado e etc. Mas apesar dele ser um jornalista, ele não é tão sério. Então ele traz uma diferença
né, de linguagem, de abordagem, que é o que hoje as transmissões precisam, né? Até porque o consumo mudou muito, né? A forma de consumir transmissão. Em relação a coberturas esportivas, o que vocês já tiveram presentes? A gente viu assim que é sem fim, né? Tem muita coisa muito bacana. Conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, de coberturas assim esportivas, né? Quando a gente vai produzir conteúdo em torno ali, né, do que a gente chama de 90 minutos, né? Que não é só no futebol, mas qualquer campeonato que tem, seja ele um campeonato, né, como a gente vai ter agora em Paris, agora no meio do ano, né? A gente está falando de Olimpíadas, a gente falou de Copa do Mundo e tudo, então a gente já cobriu Copa do Mundo, a gente já esteve presente, né, em outras competições internacionais, como Libertadores, enfim, a finalíssima, o Women's finalíssima que teve ano passado. Copa América Feminina. Copa América Feminina, enfim, as últimas Copas do Mundo, né? Que inclusive as duas últimas femininas foram super relevantes, né? A gente vem aí num crescente do futebol feminino. Então, sim, e além disso, a gente cobre, né, recorrentemente o Paulistão feminino e o masculino, a gente já cobriu o Carioca, né? Enfim, aí eu já falei que Libertadores, Brasileiro, Copa do Nordeste, né? Enfim, milhares de outros campeonatos. A gente está sempre ali produzindo esse conteúdo que vai no entorno mesmo dessas transmissões, né? Que é, como a gente estava falando aqui, e aí eu já queria puxar um gancho para um assunto que eu acho importante, que é, só para a gente ter uma ideia hoje, né? Quando a gente junta a NBA e a NFL, a gente tem 30 milhões de pessoas, né? Ali que assistem, né? De consumidores e tudo mais assistindo, né? De telespectadores. Quando a gente vai para o Brasileirão, a gente tem 40 milhões. Então, assim, o futebol, ele realmente, né? Ele conecta as pessoas diariamente. Não só no Brasil, né? Assim, mas o Brasil é muito forte nisso. E a gente tem uma questão aí que todos tivemos que lidar, né? Todos os players, que é a mudança de como que as pessoas consomem futebol hoje, né? Como que as pessoas consomem esses campeonatos hoje? Porque a gente pode estar falando de um campeonato de futebol, como um campeonato de vôlei, como, enfim, milhares de outras competições. E hoje, quem está assistindo aqui, eu não estou só vendo na TV, né? Eu estou vendo na TV, eu estou vendo no Twitter, eu estou vendo no Instagram. Então, assim, eu estou vendo uma competição multiplataforma. E aí todo mundo começa a se perguntar, né? Como é que eu consigo estar em todas essas frentes, né? E hoje a gente tem gerações que fazem tudo ao mesmo tempo, né? A nossa já faz um pouco, mas assim, né? Você pega a geração Z e tudo, já é outro tipo de comportamento. E aí que a gente tem que olhar para o lado do torcedor, porque no fim é ele que está consumindo, né? Então aí você tem que pensar, tudo bem, eu tenho o jogo que dura os 90 minutos e etc. Mas o que eu vou trazer para ele, né, para esse torcedor durante todo o resto do tempo dele? Então você tem que pensar muito na jornada, né? Ele acorda, ele vai lá, ele vê todas as últimas notícias sobre o time dele. Então, por exemplo, você pega e você tem como mostrar curiosidade daquele time, né? E que eu vou dar um exemplo aqui que o André Renan faz muito bem, né? No dia ele vai dando vai soltando curiosidade, vai soltando as últimas notícias dos times e tudo. E aí depois você vem com uma mesa redonda, né? Uma discussão que, né, o Meiuca também faz muito bem, que eles trazem ali pré-jogo, aí entra no intervalo, né? Tem pós-jogo e tudo. E você tem os outros conteúdos que são os memes, que aí você já entra na zoeira, né? Na brincadeira e tudo mais, que é o grande entretenimento, né? Que hoje em dia a gente está chamando de sportainment, né? Que são o que as pessoas realmente estão participando ativamente ali, né? É uma nova forma de entretenimento ligado ao esporte. Então, isso eu acho super interessante, porque aí você vê, né, o papel de cada player, que é um papel diferente, e você vê como que as pessoas se complementam no fim do dia, né? Porque, enfim, num dia a Live Mode está lá fazendo a transmissão dela e a gente está fazendo o nosso meiuca ali pré-intervalo e pós-jogo, né? E comentando e tudo. Então, eu acho super interessante, assim, essa democratização mesmo, sabe? Do consumo e de como que as pessoas estão produzindo conteúdo, né? Com relação a isso. E é o que você falou, exatamente da jornada mesmo do consumidor, né? Que é a pessoa que está assistindo ali, para passar todo aquele... Porque, cara, foi-se o tempo onde a gente só via na televisão e era isso. Aí depois começou a internet impactar. Hoje é tudo
real time em tudo, né? Em todas as frentes. O pessoal tá assistindo, tá comentando aqui, tá mandando não sei o quê, tá mandando meme e é tudo Tô comprando simultaneamente. produto. Exato. Tudo simultaneamente, porque é verdade, né? Tu tá vendo o jogo ali, já aparece um QR Codezinho oferecendo a camisa que o Palmeiras, por exemplo, está utilizando e tudo mais. E isso vai ao encontro da ideia também, que me parece de fora da NWB, de alcançar outros públicos, né? Porque em determinado momento, anos atrás, o Desimpedidos ele tinha um público, né? Que era uma criançada ali, média de 13, 14 anos, mais a zoeira e tudo mais. Hoje em dia, pela quantidade de conteúdos diversificados que vocês têm, vocês conseguiram ampliar bastante esse leque, imagino eu, né? Porque até mesmo a chegada de alguns profissionais, como mesmo o André Hernan, eu imagino que ele também tem agregado com outro tipo de público que antes não acompanhava tantos conteúdos da NWB. Sim, super. Realmente, isso foi uma estratégia nossa, realmente, porque o Desimpedidos ele atinge um público e ele é muito mais focado, né, nessa zoeira, na parte mais comédia, digamos assim, né, do futebol e, enfim, e hoje a gente também traz até outros esportes, né, dentro do Desimpedidos. Se você reparar, a gente já falou de basquete, né, a gente já falou de surf, a gente já falou de skate, enfim, realmente uma faixa etária mais baixa, né? Aí, quando você vai para o Camisa 21, que era o que a gente queria, um futebol mais raiz, que tem uma discussão mais profunda, né, sobre o que está acontecendo naquela partida, quem é aquele jogador, como é que foi o lance e tudo mais, e os comentários mesmo ali, né, que é um conteúdo mais profundo, é aquele futebol mais raiz mesmo de falar sobre o que aconteceu ali, quais foram os melhores lances e etc. E aí já vem o André, que já tem uma faixa etária mais elevada ainda do que o Camisa, né, eles têm um overlap ali de faixa etária, mas o André vai um pouco mais assim do que o Camisa. Para outro público. Para um outro público, que é mais de formador de opinião, né? Que são algumas pessoas que são mais velhas e tudo, e que querem a notícia em si, né? O foco é a notícia, e aí o André ele dá a notícia com uma riqueza enorme de detalhes, né? Com muita profundidade, que é um jornalismo mesmo mais com uma credibilidade que é o que as pessoas que assistem ele esperam, né? Então, realmente a gente diversificou nesse ponto. Isso aí é excelente, né, assim, porque você acaba impactando, assim, tanto, como a Bianca falou, um público ali mais novinho, quanto uma galera, né, mais madura que quer uma informação mais densa, né. E às vezes isso ajuda também a desmistificar algumas coisas, né? Do tipo, quem quer informação só quer informação. Eu me considero uma jornalista e até consumidora mais séria. Mas ao mesmo tempo eu me perco ali nos memes, nas brincadeiras e tal, porque eu posso consumir os dois. E acho que a NWB ela mostra isso, né? Porque, de certa forma, eu tô ali no canal do André Hernan e daqui a pouquinho, para eu estar no Desimpedidos ou vendo alguma coisa sobre corrida, né? Que foge um pouco do futebol, é um passo, né? Porque tá tudo muito atrelado. Então, É exatamente isso. Eu acho que isso tem a ver com a jornada, né? Porque todos nós temos momentos aqui onde. Vou falar do meu time, tá, gente? Que eu sou flamenguista e carioca, então, dá licença. Todo dia que tem jogo do Flamengo, eu quero ver lá, né? Quem é a escalação do time adversário, ou como que o time dele está preparado para esse jogo. Então, eu vou lá e eu quero ver a notícia. Aí, durante o dia, a gente vai vendo todas as piadas que estão rolando na internet, os memes, as brincadeiras e etc. Aí você vai para a transmissão, você quer que as pessoas te deem as informações, né? Tanto na transmissão quanto no que a gente chama do além dos 90 minutos, que é todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui ao redor da transmissão. No intervalo, eu quero a resenha sobre o que aconteceu ali. E aí, hoje, o interessante é que você pode ter essa resenha aonde está tendo a transmissão, mas você também pode ter em outras marcas de conteúdo que estão ali fazendo essa resenha, né? Então, eu acho que tudo isso, assim, realmente possibilitou você ampliar o leque. E, por exemplo, para a gente, nessa diversificação de público que a gente está falando aqui, a gente consegue montar projetos mais perenes para marcas que querem atingir públicos diferentes. Então, isso é uma coisa que realmente é um diferencial, e eu acho que isso possibilitou a gente chegar onde a gente chegou, né? Porque além dos nossas marcas de conteúdo originais, a gente também tem toda a teia. E aí você está falando de vários criadores focados nos mais diversos esportes. A gente tem atletas, enfim, tem
uma gama muito grande, né, de pessoas, de públicos, enfim, audiências diferentes mesmo. E uma coisa interessante que eu fico pensando, antes a gente sempre pensava em atingir, né, um nicho num programa X, um nicho tal, um público tal. Lógico que a gente ainda trabalha muito assim, direcionado, mas ao mesmo tempo é aquilo que vocês estavam falando, porque a mesma pessoa que quer a informação densa é a pessoa que às vezes também quer a informação rasa, é a pessoa que também quer mandar os memes pra galera. É tudo mesmo ser humano, com a mesma idade fazendo tudo, né? Então é muito maluco, né? Assim, quando a gente para pensar, né, nesse lado. E em relação a projetos, tem alguns que você acha pertinente citar aqui, que foi a menina dos olhos de vocês? Ou óbvio que deve ter vários, né? Mas assim, como não temos 1 milhão de minutos aqui no programa, se você quiser citar algum que você considere. Olha, realmente, como você falou, tem vários, né? Mas enfim, vou separar alguns. Eu sou muito fã, assim, né, das nossas coberturas de Copa do Mundo, né? Como todo mundo sabe, a gente esteve no Catar em 2022. E a gente fez uma cobertura enorme, gigante, né? A gente tinha uma casa lá, onde a gente hospedou vários criadores, onde a gente produziu conteúdo para várias marcas. Tivemos, acho que... Agora eu não vou me lembrar exatamente quantas marcas, mas tivemos, acho que foram 8 marcas, se eu não me engano. Fazendo, né, conteúdo com a gente desde 1º de abril, né, daquele ano, que foi bem... A gente trabalhou, assim, Copa do Mundo o ano todo, né? E ano passado também a Copa do Mundo feminina, que aí a gente foi, né? Tava a Lê, Luana, o Fred foi, né? Enfim, a gente fez uma cobertura menor, porque infelizmente, como todos nós sabemos, não temos investimento mesmo tamanho, né, nas Copas femininas e masculinas em relação ao que as marcas aportam, né, para isso. Vamos chegar lá, se Deus quiser, mas ainda não chegamos. Esse programa contribui para isso. É isso. Contem comigo. E aí a gente fez uma cobertura muito legal, né? Trouxemos esses temas à tona, falamos muito sobre essas questões, né, do futebol feminino e da mulher e etc. Então, assim, eu acho que foram projetos muito bacanas, que tiveram marcas muito legais junto, né? E que a gente conseguiu fazer um trabalho super importante. Além disso, eu gosto sempre de citar a Supercopa, que é o nosso projeto original, assim, do Desimpedidos, né? Ela é um IP nosso, né? Como a gente fala, uma propriedade intelectual nossa, que é um campeonato de futebol, né? Onde a gente traz vários criadores de conteúdo, dos maiores aí que tem, da nossa rede e externos à nossa rede, aonde a gente, na última agora, em 2023, né, a gente levou todo mundo para o AMB, montamos um campo de futebol no AMB e colocamos, né, todo mundo para jogar e tudo. E o mais legal desse ano foi que a gente fez as camisas em parceria com a Nike. E a gente vendeu essas camisas. As camisas ficaram maravilhosas. Então, a gente teve, né, todas as marcas que tiveram junto com a gente, né, na Supercopa do ano passado. Mas a gente também teve esse diferencial. Foi o primeiro ano, né, que a gente fez uma camisa em parceria com a Nike, que eram camisas que remetiam aos 10 anos de história do Desimpedidos. Então, foi um projeto muito gratificante de fazer, assim, foi um projeto incrível, né? Então, eu acho que assim, memorável, realmente, assim, milhões e milhões de views, né? Uma coisa inacreditável. Você junta todos eles e a produção de conteúdo sem parar, então, e é um projeto que só cresce, todo ano ele fica maior e maior e maior em quantidade de views, engajamento e etc. Então é um projeto super bacana nosso mesmo aí, que já está na 7ª edição, né? E agora, o que a gente tem a gente tem produtos aí no mercado, né? Que a gente está num momento de captação ainda, mas que são projetos que vão acontecer ao longo desse ano. Um deles é o projeto, né, para Paris 2024, e que a gente resolveu fazer um projeto integrado com o Grupo SBF. Então, a gente tem, né, Fisia, que é a distribuidora da Nike no Brasil, né, junto com Centauro, FitDance, NWB, OneFan, X3M e o Estúdio 78, né, que é toda a parte que a gente chama de ventures dentro do Grupo SBF, né, que são todas as empresas adquiridas ali.
E é super bacana, porque você entrega a produção de conteúdo, a criação, você entrega a experiência, né, com a X3M, e você entrega, por exemplo, no caso do Fit Dance, além da produção de conteúdo, a gente vai entregar o breaking, que é uma modalidade nova esse ano, né, olímpica. E além disso, tem a X3M com toda essa parte de experiência. Então, dentro do projeto tem lá uma possibilidade de ter uma casa lá, né, um espaço onde seja esse ponto de encontro, como a gente já fez outras vezes, que é muito legal, porque você leva, né, marcas, criadores e etc, tem essa conexão. E aí a gente tem, né, com o OneFan, que é uma empresa, eles criam, né, aplicativos dos clubes, enfim, eles fazem, né, o do Corinthians, por exemplo, é feito por eles. O Estúdio 78 é uma marca premium, né, de lifestyle dentro do grupo. Então a gente criou pacotes ali que falem sobre futebol, lifestyle, né, experiências e tal, porque a X3M, por exemplo, tem o Uphill, que é chama Uphill Marathon, né, que é uma maratona ali a mais famosa é a da Serra do Rio do Rastro, lá no sul, mas eles têm outras, enfim, né, algumas outras que acontecem em outros lugares e tal, enfim, que é bem bacana também. Tem o Xterra, né, enfim. Mas aí a gente tem esse projeto que é integrado e a gente também tem criado projetos integrados para outras marcas. E aí usando toda a capilaridade, né, de Centauro, enfim, usando, né, várias outras facilidades que a gente tem dentro do grupo, né? O que é muito bom, que você vira um one-stop shop ali, né, para a marca. E é bom que vira uma potência ainda maior, né, do que a NWB já seria por si só. E eu queria te perguntar exatamente sobre essa relação com a Centauro e com a Nike. Pelo menos vendo de fora, me parecem ser as relações mais visíveis, né, mais fortes que a NWB tem. A Centauro com, inclusive, transmissões, né, mas volta e meia eu vejo o casting de vocês fazendo coisas para eles, e a Nike nem se fala, né? A Nike é as principais figuras ali da NWB, especialmente do Desimpedidos, já há alguns anos, sendo grandes rostos, né? Até mesmo em campanha de Copa do Mundo, né? Eu lembro da Bianca, da Marília aparecendo Isso. nas ações oficiais da Nike. A gente tem uma relação já de longa data com eles, né? Já são 3 anos aí já juntos. A Nike entrou realmente, assim, o Desimpedidos e o Camisa 21 como embaixadores deles, né? Então a gente trabalhou com eles aí direto, com os próprios assets mesmo, né? Os próprios criadores, né, do elenco, do Desimpedidos e do Camisa, embaixadores, né? Eles vestem Nike, etc. E aí, no caso de Nike, a gente criou para eles um projeto, né? Que o primeiro foi de 2 anos. Então a gente criou, foi 2022 e 2023, né? Aí agora a gente está indo para o 3º ano com eles. E aí a gente cria, assim, projetos realmente do ano inteiro. E aí, ao longo do ano, eles entram não só nos nossos projetos, como a gente vai ter, né, a Liga das Minas, que a gente vai fazer de novo com eles, que é como se fosse a Supercopa, mas é feminina. E que ano passado a gente trouxe os coletivos, né, de futebol feminino para participar e tal, que foi bem legal também. Então eles entram como patrocinadores em vários momentos, né, do ano, e os nossos assets também entram como embaixadores, né? Então eles, além de dar o fardamento e tudo mais, a gente produz conteúdo também, e aí com eles a gente vai até o fundo do funil e entra até na parte de social commerce, né, que a gente faz. Que a gente divulga todos os lançamentos de produto, a gente tem todos os links, a gente, né, cada criador nosso faz realmente, assim, mostra o que está usando, a gente coloca todos os links lá e tudo mais, então a gente está conseguindo ir até o fundo do funil vendendo produto mesmo através dos nossos conteúdos. E com a Centauro também. A Centauro já era um pouco diferente, né? O Fred foi embaixador, o André também atuou muito pesado dentro do social commerce da Centauro. Inclusive, ele é um dos maiores, assim, além de outros criadores que tem de fora, né, que são da nossa teia, NWB. E aí a gente fez várias ações com eles ano passado, inclusive a Black Friday. E aí A live, né, de Black Friday. fizemos uma live de Black Friday. A gente fez também com a Marta lá o Go Equal. O Fred foi lá, entrevistou e tal. Entre várias outras iniciativas, realmente, a gente já está com eles já há bastante tempo, a gente já está indo para o 3º ano já de contrato com eles, mas a gente tem várias outras marcas com quem a gente se relaciona. Por exemplo, Clear também já está com a gente, já tem bastante tempo.
né? A gente tava... tem Gillette também, Ambev, enfim, várias marcas com quem a gente... Nivea, né? Que a gente passou o ano passado todo trabalhando também. Então, a gente trabalha com grandes marcas que buscam realmente essa conexão genuína, né? Com as nossas marcas de conteúdo. Porque, às vezes, a marca por si só é mais difícil ela entrar, né, dentro daquela comunidade, né? E a gente já tem as comunidades do Desimpedidos, do Camisa, os grupos fechados e tudo mais. Até o Corrida na Veia também tem. Então, você consegue chegar até o fundo do funil, divulgar esses produtos também lá dentro, o que é muito interessante para as marcas, né? Que aí a gente já... E se não me falha a memória, foi a Gillette que proporcionou o grande momento, não foi? Do Fred com o Cristiano Foi Ronaldo. Clear. Ah, foi Clear, foi Foi Clear. Clear. É, Cristiano, a Marta e o Fred, muito juntos. bom. E agora, puxando um pouco para o lado feminino, já que você citou, inclusive, que você também pode contar contigo para futebol Pode. feminino crescer aqui. Você acha que as marcas têm interesse realmente em patrocinar futebol feminino? Na sua visão, qual a sua leitura sobre isso, assim, do interesse genuíno realmente das marcas? Olha, o que eu posso dizer é que, assim, eu acho que o interesse cresceu muito, muito mesmo. E o interesse das próprias mulheres também por vários tipos de esporte diferentes, tá? E aí a gente tem alguns fenômenos aí, né, que causaram isso. A gente tem a Marta, a gente tem, né, a própria Formiga, né? Você tem, enfim, várias jogadoras aí super importantes que fizeram isso. Você tem a Fadinha no skate, né? Você tem, enfim, todas as nadadoras, todas essas pessoas que fizeram com que surgisse um interesse maior nas competições femininas. Agora, quando a gente olha, né, comparativamente, vamos olhar para o futebol aqui primeiro, né, que a gente estava falando muito sobre isso. Eu venho acompanhando há bastante tempo, né, o futebol feminino. Eu gosto, já joguei futebol também, enfim, né, assim, fazia de bobeira porque eu gostava. Mas eu acho que o interesse é muito menor, infinitamente menor. E eu acho que o interesse ainda está muito linkado com a diversidade, né, que a gente fala e tudo. Hoje a gente tem aí questões que ajudaram muito, né? Que os clubes têm que ter times femininos. Então eu acho que isso trouxe uma visibilidade muito maior, né? Você vê aí que em pouco tempo vários clubes aí montaram seus times, né? E assim, quando você olha, por exemplo, para o Corinthians, né? O Corinthians é muito bem estruturado, assim, impressionante. E quando você vai na arena mesmo ver um jogo, é um negócio de arrepiar, né? Qualquer pessoa, porque realmente enche e tudo mais. Mas a gente sente na pele a dificuldade que é você conseguir um investimento para uma Copa do Mundo feminina, sabe? Isso que tu tá falando de grandes eventos, né? Tu nem tá falando de um Nem jogo tô falando isolado. do jogo ali. E aí você vê, assim, por exemplo, né, a Sofia lá, Meninas em Campo, faz um trabalho super legal. Tem várias meninas que jogam lá, que já viraram, né, atletas e tudo, que estão super bem. E aí você pensa, gente, mas por que a gente não investe, né, nisso também pesado, sabe? E aí você tem toda uma discussão no entorno, né? Você tem a questão ali, muitas competições grandes já igualaram, né, as premiações e tudo. Mas quando você vê, as condições são piores, elas jogam em lugares piores, né? Tem competições que mudam o horário o tempo inteiro, né? O dia, a hora e tal. A gente sabe, né, muito por conta das transmissões e tudo. Então, é uma coisa assim que ainda tem um longo caminho a percorrer, sabe? E quando você vai conversar com as marcas, você vê que tem marcas que de verdade, assim, elas querem. E aquilo faz parte do planejamento genuíno delas, sabe? Mas tem outras marcas que não. Que aquilo é uma coisa um pouco pra. Desculpa a palavra, tá, gente? Mas pra inglês ver, assim, na minha cabeça. Porque você vê que a pessoa tá fazendo um investimento para aquele momento, né? Porque é o momento do hype ali do assunto futebol feminino, né? Que vai trazer visibilidade e tudo. Mas eu acho que a gente precisa fazer mais o walk the talk, né? Que é tipo, eu falo e eu faço também. Então, ano passado, a gente, por exemplo, a Sofia até, a gente deu uma ajudada para ela em termos de visibilidade, relevância e tudo mais, que é o que a gente pode dar para esses coletivos, né? É o que a gente pode dar. A gente já fez parcerias com alguns deles, a gente convida para jogar na Liga das Meninas, né? Mas o que a gente hoje pode dar como empresa é a visibilidade. Eu acho que isso já ajuda muito. E aí eu acho que tem também toda uma outra parte que é a gente
entender até mais, fazer mais, entendeu? E falar mais. Enfim, tem mais de 1 ano e meio que eu escrevo sobre isso já, sobre, né, num veículo especializado que eu falo sobre as questões do futebol feminino e as questões relacionadas à mulher, né? Porque eu acho que não é só sobre isso, né? Eu acho que também tem a questão machismo, racismo e todas essas outras coisas que são muito pesadas, mas o racismo, quando a gente está falando da mulher, é pior ainda, né? Em muitos casos. Então, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, e eu acho que a gente precisa da ajuda das marcas para conseguir levar esse assunto para um lugar onde ele merece, sabe? Para ter a receita que o futebol feminino merece. Porque tem muita mulher jogando muito melhor que muito homem, gente. Com certeza. Né? É isso. E eu acho que é um exercício, assim, acho que cada vez mais a gente fomentando isso, acho que vai chegar um momento que vão chegar marcas e falar assim, cara, não tem como eu não estar, sabe? Eu acho que é o que você falou, é um processo, né? É uma caminhada ainda distante, longa, mas tudo realmente é um processo. Eu acho que seria legal, vai ser legal quando realmente acontecer o momento que a gente olha lá na frente e fala assim, cara, não tem fulano como marca não tem como estar nisso, né? Nessa conversa, porque todo mundo tá de alguma maneira, né? Acho que é isso que E é importante a NWB, com essa força que tem, também levar, pelo menos plantar a semente, né, nas grandes empresas. Luiz, a gente está encaminhando o encerramento do nosso papo, mas eu queria entender um pouco mais de que forma a Teia funciona para vocês, né? São mais de 800 influenciadores hoje em dia vinculados à NWB. O que eles agregam para a NWB e de que forma a NWB agrega individualmente também para eles? Olha, o que eles agregam para a NWB, como eu te falei, assim, tem alguns caminhos, né, para você fazer parte da Teia. Tem criadores que fazem parte da Teia, que inclusive os canais deles de YouTube ficam no nosso CMS, então eles têm algumas vantagens com isso. Enfim, depois a gente pode contar melhor, mas eles têm vantagens, tá? Os canais ficam no CMS, né, que é um espaço seguro e tudo. E aí tem, né, todo um banco de trilhas, tem algumas facilidades, tem alguns criadores que pedem, inclusive, para gravar lá no estúdio e tal, e a gente, beleza. E além disso, o que a gente também proporciona a gente coloca eles dentro dos nossos projetos, muitas vezes, porque a gente precisa diversificar a audiência, né? A gente precisa, muitas vezes, agora a gente já tem o Corrida na Veia já há um tempo, né? Mas assim, antigamente a gente era muito, muito, muito futebol, né? E aí a gente foi abrindo um pouco também para outros esportes. E aí tem muitas pessoas na Teia que trazem essa diversificação para a gente, né? Assim como a gente traz oportunidades para eles. Então, na própria Copa do Catar, tiveram vários criadores que ficaram com a gente lá no Catar, produziram conteúdo para a gente conseguiu viabilizar projetos para eles também, né? Tem alguns, inclusive, que são agenciados por nós. Então, a gente é uma via ali de duas mãos, né? Que a gente realmente traz essas oportunidades para eles e assim como eles trazem a audiência que a gente precisa, né? E essa diversificação. E a gente vai colocando eles dentro dos nossos projetos também, até porque a gente precisa realmente diversificar a nossa audiência e tem muita gente boa dentro da Teia. É o famoso ganha-ganha. Tem que ser, pra né? todo mundo. Exato. E, Luiz, a gente já encaminhando aqui para o final, tem alguma coisa que você quer deixar para quem está nos assistindo de mensagem, de estímulo para o meio de esportes em geral? Os criadores que querem entrar para a Teia. Exato, isso é um bom ponto também. Gente, quem quiser fazer parte da Teia, só vem. Manda mensagem, manda direct, entendeu? Fala com o Bruno Grossi, né? Liga pra gente para fazer parte da Teia. É super bacana. Outra coisa também que eu queria deixar aqui para vocês assistam o Paulistão A2, que a gente está transmitindo no canal do Camisa 21, no canal do André Hernan, no canal da Centauro, no canal do Craque Neto e no Última Divisão, tá? Assistam. A gente tem até desconto da Centauro lá, hein, gente? Aproveita para comprar o seu produto. Fica a dica, olha só. E tá muito super obrigada. bacana mesmo. Queria agradecer, gente, vocês por ter vindo aqui, pela oportunidade. Foi super bacana.
A gente que agradece. Obrigada mais uma vez, Luísa. Muito obrigada mais uma vez pela parceria de sempre, Bianca. E agradeço você aí de casa que nos assistiu até aqui. Se gostaram, curtam esse vídeo, comentem. Se quiserem mandar, inclusive, sugestões de entrevistados aqui que estejam à altura da Luísa, por favor. Estamos super... a gente está super aberto para isso também. E muito obrigada a você aí de casa. E sigam a gente nas nossas redes, inclusive agora no Spotify também. Obrigada. Tchau, tchau.